Fala minha gente, mais um vlogzinho, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo. Tô muito feliz porque eu gosto muito de vlogs, aconteceram muitas coisas legais esses últimos dias e eu queria compartilhar com vocês, em especial, uma situação que aconteceu aqui na minha igreja local. Tamo junto. Bom gente, vim com a cara de besta aqui para dar oi para você, pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal e dizer que hoje é um dia muito especial. Eu vou mostrar um pouco de como é a minha realidade como líder de grupo de louvor aqui na minha igreja. Hoje a gente tem uma audição, ou seja, pessoas que vão passar por uma avaliação para ver se elas estão prontas para ingressar no grupo, né? Então eu vou mostrar para vocês como vai ser essa audição, na medida do possível, óbvio. E são muitos candidatos, eu acho que tem uns 15 pessoas para fazer a audição, beleza? Eu vou conversar um pouco, mostrando um pouco para vocês a respeito disso. Se inscreve aí, fica comigo que vai ser muito legal. Bom, já adiantando antes dos vídeos e dos áudios, né, de alguns momentos da audição, foi muito bacana. Teve uma galera boa para fazer de canto e tinha gente que cantava que eu nem imaginava. Tinha algumas pessoas com os timbres bem específicos, né, e teve uma galera que fez para instrumentos também. Inclusive tem uma moça, a Denise, que ela é professora de música, então foi muito legal ver ela tocar, participar com a gente. E a ideia aí é acompanhar essa galera, né? Alguns vão incorporar o grupo de imediato, outros vão precisar de mais tempo, né? E a gente deu um feedback ali, eu junto com o pastor, pra gente ir ajudando essas pessoas. A ideia é, entender se você atende ali os requisitos mínimos para você incorporar o grupo agora, e caso você não atenda, a gente vai chegar e falar, no momento não dá por causa disso, trabalha isso. Pode procurar a gente, caminhar com a gente, normal. E no momento certo você vai ser incorporado ao grupo. Não se comparar, né, um com o outro. A gente está aqui avaliando, a gente percebe. Tem voz que pode ser a primeira voz, tem outras talvez que podem ser parte do backing vocal. Então assim, não se comparem e tentem deixar fluir, gente. Aqui mais do que tudo é adoração, é louvor, é isso que a gente está fazendo aqui e isso é a essência de tudo que a gente está buscando. Então deixem fluir, adorem ao Senhor, né? Aqui quando vocês estiverem vendo alguém fazer e quando vocês mesmos estiverem aqui, tá bom? Então levem isso em consideração também. Ainda bem que eu convidei o pastor, viu? Muito mais equilibrado e bonzinho do que eu. Agora vamos aos vídeos, alguns vídeos aí, né, do pessoal se apresentando. Foi super legal, uma galera boa, foram mais de 5 horas e valeu a pena, viu? E cada dia brilha mais. Final. Só. E até eu mesmo assim, ouvindo você cantar, nem prestava muita atenção no clique, porque meio que a gente sabia que você não ia se perder no tempo. Eu gostei muito que você é muito afinado. No começo, acho que mais por insegurança, você deu umas desafinadas, mas depois você afinou e ficou tranquilo. Pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Coro. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Quando eu estudo, a partitura é mais uma segurança para mim. Ela está praticamente decorada, então eu tenho uma habilidade, sim, de estar na partitura e conseguir olhar e me comunicar. Gente, não foi brincadeira não, foram ao todo 5 horas de audição. Começamos por volta da 1h30 da tarde e entramos noite adentro. Mas foi bem positivo, né? E, enfim, vou contar um pouco mais para vocês do que eu avaliei, né? Porque eu acho que música na igreja não é o show pelo show, entendeu? É serviço às pessoas, né? E eu gosto muito de música, então
Recentemente foi aniversário da minha namorada, a gente saiu, passeou, a gente gosta muito de visitar lugares que tem música ao vivo. Então música faz parte da minha vida. Porém, quando eu vou para dentro de uma igreja, falar de música, ela precisa ser só mais uma parte da minha vida, sabe? Muito bem, gente. Deixei alguns trechos aí para vocês verem como foi a audição. Fiquei muito feliz com o resultado. Tinha uma galera boa, muita gente se voluntariou. Uma galera que já é do grupo, né, de música da igreja se voluntariou, tá lá com a gente. Então, não foi planejado, mas tornou tudo muito mais legal. Eu tinha um receio de expor alguém, né? Às vezes a pessoa fica insegura, preocupada ali na hora. Mas acabou que a presença das pessoas acabou deixando o pessoal que está fazendo a audição mais tranquilo, né? Mas enfim, eu queria pontuar algumas coisas aqui a respeito de música na igreja, como que eu, enquanto líder do grupo de louvor, penso, né? É muito comum a gente ver igrejas que estão, por assim dizer, no hype, ou igrejas que estão famosas, cheias de gente, né? E aí as pessoas que são músicos ou cantores vão deixando as igrejas ao qual eles pertencem para ir para essa igreja maior e disputar uma vaga lá entre os bonzões da música, né? Então, isso eu acho péssimo, vergonhoso inclusive, e eu fico muito feliz de sempre não, de 2015 para cá, tocar com pessoas que estão com o desejo de servir a igreja, não de aparecer, e não de competir, e não fazer de música dentro da igreja um espaço de lazer, sabe? Porque eu acho que se a gente não serve a igreja, se a gente não está envolvido com a igreja de fato, nada mais do que a gente está fazendo ali é curtindo, sabe? Fazendo parte de um clube. Geralmente esse clube é o grupinho dos músicos, que não se misturam com o resto da galera, porque é meio que uma igreja dentro da igreja, né? É que para mim é muito importante a questão da maturidade da pessoa, sabe? Eu avalio muito isso. Se a pessoa ela tá entrando no grupo para se autopromover ou para se realizar, ou se ela tá entrando realmente para servir, para ajudar as pessoas, porque é muito comum, né, o pessoal brigar a tapa para tocar no domingo e ninguém aparece, por exemplo, nos cultos de semana. As pessoas querem tocar na ceia, mas ninguém quer tocar lá no culto de jovens, no culto do grupo de homens, entendeu? E a ideia é a gente servir a igreja. Então eu avalio muito isso, sabe? Se a pessoa entende que ela tá para servir a igreja, se ela consegue se conectar com a igreja, se ela está envolvida nas atividades da igreja, se ela faz parte da vida da igreja. Porque se a pessoa ela quer entrar no grupo de louvor e viver uma bolha, não é o intuito, entendeu? Então eu avalio isso também. Eu gosto sempre de deixar claro que o grupo de louvor, a equipe de louvor, não é um ministério. As pessoas têm muito a prática de cometer dois erros quando vão falar de música na igreja. Primeiro, chamar o grupo de louvor de ministério de louvor. E o segundo erro, que é mais comum ainda, é dizer que quem toca é levita, né? Eu elencaria talvez um terceiro erro muito comum também. Dizer que quem é músico tem um dom. Construir de maneira rápida e objetiva esses 3 mitos aqui. Primeiro, a respeito do ministério de louvor. A Bíblia, essa palavra ministério, ela vai usar pouquíssimas vezes. Louvor não é um ministério. Louvor é um grupo que serve a igreja, uma equipe de voluntários que serve a igreja. Então nós não somos um ministério, porque a Bíblia em nenhum momento fala que música na igreja é um ministério. Segundo erro, levita, né? Chamar o músico de levita. Gente, biblicamente, todas as pessoas que eram da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, que não tinham território, viviam no templo e eram sustentados pelas doações das outras 11 tribos, esses eram os levitas. E nós não temos isso nos nossos dias, não existe esse formato. Uma pessoa que está abrindo a porta, que está tirando o lixo, que está orientando as pessoas que estão chegando para o culto, que está também tocando, cantando, que está servindo a igreja. Então, segundo mito. O terceiro é a questão do dom, gente. Existe uma lista, por exemplo, ela vai aparecer bem explícita em Romanos capítulo 12, a respeito dos dons. Quais são os dons realmente do Espírito? Os dons do Espírito são
múltiplos. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito deles. Mas em nenhum momento fala que ser músico é um dom. Que para a pessoa cantar bem, ela tem que ter um dom. Para a pessoa ser um bom músico, ele tem que ter um dom. E aí, como é que a gente faz com aquela pessoa que estudou a vida inteira música e não tem a mesma criatividade, a mesma performance que uma pessoa, por exemplo, que nunca estudou, mas que desde cedo desenvolveu o instrumento ou o canto e é uma pessoa que canta ou toca com excelência? Eu acredito piamente que a forma como as coisas acontecem na nossa cabeça é muito individual. Então, às vezes, a pessoa nunca pisou numa escola de inglês. Dando um outro exemplo para explicar onde eu quero chegar. Ela nunca pisou numa escola de inglês. Eu tenho um cliente, inclusive, que é assim. Ele tem uma agência de viagens. E mesmo sem pisar numa escola de inglês, ela, sei lá, jogando videogame ou assistindo vídeos no YouTube em inglês, ela foi associando as palavras, foi entendendo as frases, ela virou fluente em inglês. Eu vou falar também que é um dom, né? Ou eu vou admitir que essa pessoa, dentro da vida dela, da forma como ela enxerga o mundo e como ela se relaciona com o mundo, ela encontrou uma metodologia que possibilitou ela desenvolver essa capacidade ou esse talento ou essa habilidade de alguma forma. Às vezes o cara nunca pisou numa escola de música, só que ele desde pequeno começou a ter contato com o instrumento e encontrou dentro da forma dele de enxergar o mundo um método para tocar um instrumento que possibilitou ele ter muito mais fluidez, ele conseguir atingir um bom nível técnico muito mais rápido e inclusive ter uma percepção de belo e de como comunicar o que ele toca de uma maneira muito mais estética. Então esse é o terceiro mito, não tem dom. Então chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, é muito legal ser músico, mas eu preciso focar na minha vida profissional e na minha vida ministerial. Então, profissionalmente, eu pensei, não quero viver de música, eu preciso buscar uma profissão. E aí eu fui estudar, né, para fazer vestibular, passar no ProUni e me tornar um arquiteto. Eu toquei como músico em bandas, já gravei até CD. Eu tinha uma banda chamada Artigo Alfa, que era uma banda meio de pop rock. Toquei depois com uma pastora, né, uma cantora, na verdade, vai. O nome dela era Juliana e ela cantava tipo um jazz, um soul music, assim, era bem legal. Uma banda de amigos, então eu toquei muito, rodei muitos lugares, toquei para públicos grandes, conheci gente famosa, já toquei até para subcelebridades do mundo gospel. E nesse tempo todo eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que tocavam nas igrejas eram meramente músicos. E eles eram meramente músicos porque eles não tinham interesse em conhecer a palavra. Não tinham o interesse em dedicar, ao mesmo tempo que eles dedicavam à música, a, por exemplo, aprender a escritura. Isso para mim é um grande problema. Por quê? Porque a escritura, ela é o fundamento da nossa fé. Se a gente não conhece a escritura, a nossa fé é mesmo que nada, mesmo que construir uma casa em cima de areia. Então eu comecei a pensar, cara, por que eu vou fazer da minha questão musical, do meu talento musical, a coisa mais importante da minha vida ministerial e não a palavra? E aí eu fiz essa transição, onde eu tomei um cuidado para me manter como vamos dizer assim, um músico que consegue se virar bem no básico. Então eu toco bateria razoavelmente, toco baixo razoavelmente, sou músico, toca de ouvido, como guitarrista eu sou um pouquinho melhor, canto razoavelmente, faço divisão vocal, toco assim o violão, ok, entendeu? Então eu me viro bem, só que isso não é mais importante do que o meu conhecimento sobre palavra. Mas foi uma escolha que eu fiz, não me arrependo. Mudou o curso da forma como eu vivo igreja, né? E eu fiz toda essa volta só para dizer que, para mim, fazer uma audição é um cuidado com a igreja para que a gente não coloque pessoas que estão buscando apenas reconhecimento com as pessoas, para que a gente não exponha as pessoas sem elas terem preparo técnico mínimo para conseguir performar, por assim dizer, porque querendo ou não, fazer música na igreja, como em qualquer lugar, envolve técnica, então você tem que performar, né? Mas eu acho que o mais importante é que a música é só mais uma parte da nossa vida, e mais importante do que ser um bom músico na igreja é a gente ter o conhecimento a respeito do evangelho. É a gente entender o plano de salvação, entender quem Deus é, quem nós somos, nosso papel como igreja,
como servos dentro da comunidade de fé cristã. Então, isso para mim é muito mais importante. Para mim, mais importante é eu ver uma pessoa que é voluntária no grupo de louvor, mas está envolvida na igreja, está sendo abraçada pelas pessoas, está abraçando as pessoas, está servindo e sendo servida, do que uma pessoa que é um excelente músico, toca no domingo e vai embora, como se a vida dele não tivesse nada a ver com o que aconteceu ali no domingo, porque na semana ele é uma outra pessoa e tudo gira em volta de música na vida dele, né? Enfim, acabou que virou um desabafo aqui. Mas eu acho que essa que é a questão, sabe? Música, ela não é mais importante do que nenhum serviço na igreja. A música, ela é só mais uma parte da nossa vida. A gente tem que ter muita sabedoria para não fazer da música um ídolo dos nossos corações. Beleza? É isso que eu queria falar. Se você concorda, discorda, diga aqui o que você acha. E, enfim, brigadão. Então é isso, obrigado para você que acompanhou até o fim desse vlog. Volto com outros vlogs em breve. Eu gosto muito de vlog, mas nem sempre é fácil gravar. Beleza? Mas é isso, vamos viver na vida. Música na veia e um abraço.